Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DiretaCast. Hoje eu não vou repetir o que eu falo sempre que eu tô muito feliz, mas eu vou falar diferente. Eu estou cheia de plenitude aqui, entusiasmada, que a pessoa entusiasmada é com Deus no coração, então eu tô entusiasmada em trazer um novo convidado, mais uma fera da venda direta, que vai contar um pouquinho de onde vim para onde vou e inspirar você que é empresário, que pensa também como acessar seu cliente e leva em consideração alguns canais e pode levar em consideração a venda direta. Com certeza. Então hoje eu trouxe o Arnaldo. Arnaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcela. É um Tudo prazer bem? ter você aqui e já começa então contando um pouquinho como é que você fez para chegar onde está hoje, para ser uma pessoa chave dentro da Jequiti. E aí a gente vai continuar o nosso papo. Legal, Marcela, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Já assisto o seu programa, já o DiretaCast, várias participações aí, e é um orgulho estar aqui trazendo e trocando essa experiência com alguém tão importante como você. Uau! Dá um alô para toda a nossa audiência também. É um prazer estar aqui e eu acho que para quem conhece venda direta e gosta de venda direta, sabe o quanto isso é até uma forma de reconhecimento. A gente está aqui no seu programa. Então é muito legal. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Arnaldo Pérez, sou gerente nacional da Jequiti Cosméticos, né, desde 2021. Tenho uma experiência aí de 11 anos no varejo, com empresas como Ambev e Danone. E depois da Danone, eu passei direto para a Avon. E na Avon eu passei durante 9 anos, fiquei como gerente divisional, assumi interinamente diretoria regional e tive a oportunidade de ser convidado pela Jequiti de assumir a gerência nacional de vendas. E desde 2021 a gente tem feito uma grande transformação na Jequiti para positivo, trazendo mais pessoas com crescimento, acho que levando todo esse empoderamento que a gente tem na venda direta para mais e mais pessoas. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. E aí, assim que eu cheguei até a Jequiti, trabalhando no Grupo Silvio Santos. Muito bom. E a gente já vai começar por aí, né? Falando, trabalhar no Grupo Silvio Santos tem um glamour diferenciado, tem uma história diferenciada, porque a conexão começa muito com a própria consultora, que ela tem na Jequiti um olhar de como é que ela faz parte desse grupo, alguns diferenciais que só a Jequiti tem, que a gente vai falar sobre eles, e um deles é o famoso Roda-Roda Jequiti. Exatamente. Então conta um pouquinho como é essa paixão das consultoras, como é que o grupo trabalha essa linha de comunicação, até nos seus jargões e tudo mais, né? Então, É verdade. conta. Uma das coisas que eu achei super diferente quando eu cheguei na Jequiti foi justamente a nomenclatura. O catálogo é chamado do ao vivo, ou seja, o que está acontecendo ali na hora. A revista da consultora são os bastidores, tem o nome de bastidores, que é o que está acontecendo por trás para tudo aquilo acontecer. Nós temos um lançamento, então nós temos as estreias, a gente tem as miniaturas, que são o nosso carro-chefe de vendas. Então a gente tem nossas minisséries, né? Então tudo isso aí tem todo a ver com o valor da empresa. Qual é o valor da empresa que é um grande diferencial? É o entretenimento. Não dá para a gente diferenciar a Jequiti, não dá para a gente tirar a Jequiti do Grupo Silvio Santos. Então, por ela ser do Grupo Silvio Santos, não dá para a gente tirar o SBT de dentro da Jequiti. Então, a gente usa muito isso. A gente tem, como você falou, o programa Roda Roda, que é um legado assim da TV brasileira, e isso ajuda a ser um diferencial para a Jequiti. As consultoras, algumas consultoras, têm verdadeiro sonho, verdadeira paixão, e falo para você, conquistam. Elas vão nos programas, elas conquistam prêmios em dinheiro, elas têm a oportunidade de participar um pouco da vida junto com os artistas, ver como funciona um estúdio de TV, que é o sonho para todo mundo. Na última live que a gente fez do aniversário de 17 anos da Jequiti, que a Jequiti fez 17 anos, uma moça, né? Uma adolescente ainda. A gente teve a oportunidade de fazer o sorteio e a gente conseguiu sortear uma consultora lá de Juazeiro do Norte
para vir conhecer os estúdios do SBT, conhecer a Jequiti, conhecer a nossa linha de produção, conversar com a Patrícia, almoçar com os artistas. Então, e isso para uma pessoa que nunca tinha andado de avião, por exemplo, ela ter a possibilidade de andar de avião e ter a possibilidade de conhecer os estúdios do SBT, de conhecer e trocar uma ideia com a Patrícia Bravanel, nossa, isso é uma realização de sonhos. Então isso, a gente consegue ser um diferencial muito forte com as nossas consultoras, porque essas consultoras, elas sim, vendem, lucram, têm a sua atividade, só que a gente sabe que tem muita empresa no mercado. E um diferencial enorme que a gente tem são esse valor do entretenimento, sabe? Que a gente consegue levar para as nossas consultoras. Ela consegue brilhar junto também. Ela consegue ser como se fosse a nossa estrela. A gente chama muito nossas consultoras de estrelas também. Então esse é um grande diferencial, Marcela, da Jequiti. Sabe, hoje a gente tem pesquisas que falam que uma consultora, ela vende em média 3 marcas, né? Uma marca A, B e C, e ela compõe a carteira dela. E eu acho, pensando pelo lado empreendedor, super interessante. Mas tem um lado afetivo que ela faz parte, ela assiste até o SBT falando que a nossa empresa, ela demonstra que ela faz parte de um grupo que então diferencia até na cabeça no inconsciente dela que ela também pertence àquele grupo, e quando ela vende um carnê, quando ela vende algum produto até de alguém midiático, né? Ela sente aquilo como dela, né? Exato. E a gente tem os artistas, a gente fala que a Jequiti é a marca das celebridades, a perfumaria das celebridades, porque a gente tem no catálogo uma lista de celebridades. As mais famosas e mais antigas até dentro do catálogo, nós temos Fábio Júnior, nós temos Eliana, nós temos a própria Patrícia Bravanel, que agora na Black Friday vendeu muito, entrou assim como se fosse uma trend no TikTok, vendeu bastante. Sabrina Sato, entre outras artistas, celebridades que a gente tem. Quando a gente faz um lançamento, primeiro que o próprio perfume, ele é escolhido pela própria celebridade. A celebridade, ela tem uma participação fundamental. O Carlinhos Maia, por exemplo, a gente mandou várias amostras e ele falou, não, essa aqui puxa mais para esse lado, puxa mais para madeirado, puxa assim, assado. É o que me representa, né? Exato, é o que representa, é o cheiro dele. E quando a gente faz esse lançamento, o artista, ele fala diretamente com a consultora. Nossa. Então ele vai para a frente da tela e manda um recado para a consultora, para as líderes, para os gerentes de vendas, para os gerentes regionais, e fora a possibilidade também nos eventos de lançamentos. No último lançamento, por exemplo, da GK, a gente teve a oportunidade de levar todos os regionais para terem um momento com a Jéssica Caiani, que chama a GK, e o lançamento foi assim espetacular porque gera essa proximidade. E venda direta nada mais é do que relacionamento. Perfeito. Se a gente tem várias marcas no mercado, aquela que vai se diferenciar vai ser aquela que tem um melhor relacionamento, que faz a pessoa se sentir mais à vontade com ela. Porque perfume, batom, né, hidratante, várias marcas vendem, mas aquele perfume, aquele relacionamento que você tem com a consultora, dela se sentir à vontade, isso faz o diferencial, porque na hora do aperto, a consultora vai procurar aquela pessoa que ela se sente mais à vontade, que está mais próxima dela. Então isso gera um senso de pertencimento, Marcela, muito grande para as nossas consultoras e gera isso que você falou, essa paixão. E aí, com isso, até a propaganda, né? Boca a boca, que a gente tem a propaganda no SBT, a gente usa muito as mídias sociais, mas não tem nada melhor do que uma consultora falar para uma outra pessoa que não é consultora e falar, nossa, você já viu a Jequiti? Você já percebeu a Jequiti? Olha, ela faz isso e isso. Isso aí faz um diferencial enorme.
E cada vez mais eu produzo conteúdo, né? Até para as consultoras. Tem meu canal, Marcela Quiroga Venda Direta, além do podcast. E cada vez mais a gente fala que não é entregar o produto, é entregar o produto com uma proposta diferenciada para o cliente perceber um valor. O famoso valor agregado. Mas não é um valor agregado que eu emito, é o que o cliente percebe. E muitas vezes o valor agregado que uma consultora apresenta não é o catálogo, não é a fragrância só, é também aquele histórico, aquele storytelling que ela aprendeu, que ela ouviu junto ao lançamento, às vezes, no caso, até com a personalidade que está sendo representada. Então ela repercute aquilo tudo, aquele storytelling, e chega no consumidor com o brilho nos olhos, porque ela viveu uma experiência e ela reproduz a experiência. E aí essa pergunta vai muito até para o empresário que nos assiste, que experiência que o empresário vai proporcionar se ele tiver uma força de vendas, mesmo que seja pequena, você tenha seus 10, 20 revendedores da sua marca, que experiência você, empresário, proporciona para a sua revendedora. Às vezes, ela vai até a sua empresa retirar alguns produtos que o cliente encomendou e que experiência ela está vivendo para depois repercutir com o cliente, que é muito do caminho que a Jequiti tem. A empresa proporciona uma experiência, proporciona até um contato com esse linguajar que a gente falou, né, do episódio. A maioria das empresas tem campanhas, tem ciclos, né? A Jequiti tem episódio. Isso é muito pertencimento e dá uma diferenciação nessa experiência, então ela reproduz essa experiência, né? Conta então como é que essa experiência é pensada estrategicamente para ela contagiar, primeiro, até quem está fazendo a gestão, que é o teu caso. Para isso, você recebe essa estratégia, já elabora um caminho de comunicação para você passar para as suas líderes, para as suas gerentes, no caso, que elas vão repercutir isso no grupo, para chegar na ponta com encantamento. Então, vai fazendo uma espiral, né? Exatamente, é um cascateamento que a gente fala. É pensado, então o episódio é pensado com muito tempo de antecedência, os produtos, quem são os artistas e até mesmo a política comercial. Quando isso fica definido, Marcela, a gente vem começando o cascateamento dele para os gerentes regionais, certo? Passa para todos os gerentes regionais com o storytelling. O que a gente tem para contar daquele produto e do benefício e até mesmo a política comercial. Depois disso, passa para nossas gerentes de vendas, que é quem vão ter, dentro do episódio, o contato com as líderes e com as consultoras e consultores. A partir daí, entra o que eu chamo de diagnóstico individual. Cada cabeça é um mundo. E é mesmo. Cada cabeça pensa numa maneira diferente. Cada pessoa vai ter os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades. Isso na ponta, e eu trago muito isso para a equipe de vendas, ela precisa ter esse pensamento claro, que o que é bom para ela não necessariamente é bom para outra pessoa. Ela precisa ter claro que as pessoas são muito distintas entre elas, que não tem certo e errado, tem a maneira com que cada pessoa pensa. E cada pessoa pensando de uma maneira, desejando algo diferente, o que acontece, Marcela? Isso acontece que a gente vai poder chegar com cada pessoa, com cada consultor, e esse consultor chegar para o cliente para oferecer uma solução que tenha um valor. E aí, quando você oferece uma solução que tem valor, é diferente de você estar dizendo o preço de algo. Você está batendo ali no âmago daquela pessoa, você está batendo no fundo daquela pessoa ali, do que ela realmente representa. Se ela se sente ouvida, se ela se sente percebida pela outra pessoa, essa transação acontece naturalmente. Mas a gente tem que sair desse caminho transacional. Nossa. Só de ser um pedido, me dá seu pedido, ou então me dá o que você quer comprar de mim, para ser um relacionamento. E a gente brinca, né? Acho que desde de todas as empresas que eu trabalhei,
que uma consultora, uma líder, uma empresária, uma gerente, nunca é só uma consultora, uma líder, empresária, uma gerente. É uma psicóloga, às vezes é uma mãe, às vezes é uma madrasta, entende? Às vezes é uma pessoa que precisa dar uma dura, às vezes é uma pessoa que precisa dar colo, às vezes é uma pessoa que precisa escutar o que está acontecendo, justamente porque as pessoas são muito diferentes. E sendo diferente, as pessoas têm expectativas de jornadas diferentes do que ela precisa para ela mesma. E aí, nesse caminho todo, quando você tem um produto que você consegue contar uma história legal, que você consegue mostrar um benefício legal, a pessoa se apaixona e a pessoa fideliza com você naquele produto, naquela marca. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue trazer pessoas para próximo da gente. A gente não traz somente consultoras. A gente quer trazer pessoas para o nosso círculo de relacionamento. E uma das coisas que eu sempre trago para a equipe de vendas também, que eu uso muito comigo, você precisa ser um instrumento de servidão para a pessoa. Você precisa servir para a pessoa para algo positivo, para o desenvolvimento daquela pessoa. Transformar, né? A venda direta, ela transforma, ela traz as pessoas para um outro patamar de vida. Então, você, bem mais do que eu, conhece as histórias de consultores, gerentes, líderes, empresários que construíram casa, compraram carro, compraram moto, formaram filho. Tudo através da venda direta. Só que qual é o comum entre essas pessoas? Sempre elas tiveram alguém como modelo principal para elas, onde elas olhavam e ela falava: nossa, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser aquela pessoa, eu quero fazer dessa maneira. Então, qual é o nosso papel nesse bolo todo? O que a gente representa para essas pessoas, Marcela? Qual é o modelo que a gente está servindo para essas pessoas? Porque se a gente passar pela vida das pessoas e as pessoas não lembrarem da gente, de nada vai adiantar. Que desperdício. Que desperdício. E o que você falou, a primeira coisa que me vem muito à cabeça é essa coisa transacional, que foi num passado, né? Uhum. Que era, eu passo a revista para você. Gente, eu sou das antigas, né? Uhum. Eu te mostro a revista, você escreve em cima do produto o seu nome, a pessoa comprou, não foi você que vendeu. Você transacionou uma revista, na verdade, e a revista foi a protagonista. E aí a pessoa te pagava por isso, esperava um tempo, e tá tudo certo, era o modelo que funcionava. Hoje, o modelo já não é tão transacional, até tem, mas hoje a consultora tem um papel mais consultivo e até de chegar para cliente e falar, entre esse e esse, olhando o seu estilo, olhando a sua necessidade, olhando o seu desejo, eu faço tal recomendação. Ela tem um papel mais de curadora. Uhum. Até porque a gente acabou de comentar, ela vende mais de uma marca. E às vezes tem uma marca que tem o benefício e o custo que a pessoa quer, tem outra marca que tem um custo-benefício para outra linha, e ela tem este portfólio. Então, o papel dela hoje está mais de curadora, mas tudo isso muito embalado no relacionamento, porque eu só consigo te indicar se eu te conheço. Se for só naquela coisa, escreve aqui o que você precisa, eu não te conheço, né? Então é ela que está comprando, não sou eu que estou sendo curadora. E nesse caminho, cada vez mais, você falou numa coisa super importante, é menos transacional e mais transformador. E aí, o nosso papel de empresário cada vez mais fica responsável, até por umas empresas, por esse lado do ESG, né? A nossa relação cada vez mais responsável socialmente, de governança e ambiental, a gente proporcionar uma coisa que é super importante, que é riqueza. Riqueza não só financeira, mas riqueza também intelectual, riqueza também de crescimento, até nas perspectivas. E aí eu vou puxar lá atrás, quando eu comecei com 17 anos como uma consultora para pagar minha faculdade, já contei algumas vezes essa história, para pagar minha faculdade de arquitetura, e hoje eu olho, eu fiz
duas universidades, eu fiz MBA, eu fiz curso de inglês, italiano, espanhol, tudo com a venda direta. E cada vez que eu palestro sobre isso e conto um pedacinho da minha história, é para falar, você também é capaz. Então, onde eu quero chegar? Como é que o olhar de gestor nacional, de transformar estas pessoas e incentivá-las a pensar maior e pensar empreendedoramente, como é que faz até a tua comunicação? Como é que você monta o teu arcabouço aí? Porque você fala, eu tenho que me comunicar e eu tenho que transformar ela e empoderá-la para que ela continue esse legado crescendo, não só transacionando, mas também ir buscando riqueza. Fiz uma sopa de letrinha aí. Sim, sim, não, mas o que eu vejo assim, o primeiro papel, e eu faço isso já há bastante tempo, para a pessoa entender a venda direta, primeiro que ela precisa se cadastrar. Nenhum Boa. funcionário da venda direta não pode ser um consultor. A pessoa entrou na empresa, assinou o contrato de trabalho, ela já se cadastra como consultor. Boa. Por quê? A partir daí, ela vai ter a experiência de como funciona, como recebe a caixa, o que vem dentro da caixa, como vem um boleto, quais são os catálogos que vem dentro. A partir daí, ela vai se aprofundar nos produtos. Quais são os produtos? Como eles funcionam? Para que servem? Qual é a diferença entre um e outro? Ela sabendo essa diferenciação, Marcela, ela vai ter a experiência como um todo. Aí ela consegue ser modelo para as pessoas. Você não consegue ser modelo para as pessoas se você não calçar o sapato dessas pessoas. Então, o que eu trago muito é muita experiência. Você entra no meu Instagram, por exemplo, você vai ver foto minha de norte a sul do país, porque eu vou lá. E é muito engraçado, a consultora, a líder, olhando para mim, gente, o gerente nacional está aqui na rua, está aqui na palafita junto comigo, está fazendo campo junto comigo, está na praça com a mesa. Nossa, que diferente. Não é, gente? Para a gente fazer o que a gente precisa fazer e para a gente mobilizar as pessoas, como eu posso usar o discurso do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Eu preciso ser exemplo, eu preciso estar junto das pessoas. Então, como gerente nacional, eu trago muito isso e o time de regionais, eles têm muito essa pegada. Eles estão juntos da gerente de vendas, junto da líder e junto da consultora também, mostrando como faz. Como é que eu vou convencer uma consultora a vender certo produto se eu nunca vendi? Vai lá e oferece você o perfume X. Por quê? Porque você vai ver qual é o tipo de argumento que as pessoas vão dar para você e você, com conhecimento profundo que você tem daquele produto, você vai dizer, pode ser esse, pode ser aquele. Não só um caminho olfativo que você estuda sobre isso, mas os argumentos também de utilização. Então, tudo isso passa, todo esse cascateamento de informação que chega, passa por um modelo nosso que a gente precisa dar as caras. A gente precisa mesmo gastar sola de sapato para conhecer as pessoas. E, Marcela, desde que eu entrei na Jequiti, a minha vida, como diz a música, né? Minha vida é andar por esse país. Então, a ideia é justamente essa, para que eu conheça todos, né? Eu tenho um plano de conhecer todas a força de vendas, de todas as líderes, todas as gerentes e, quiçá, todas as consultoras e consultores também, porque é a partir dali que aquilo vai me dar experiência e know-how e respaldo para eu falar com mais e mais pessoas. Porque se eu não tenho esse conhecimento, o meu discurso fica fraco. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo te convencer que aquilo dá certo, que não. Ou até mesmo dizer, olha, não vai por esse caminho não, porque eu já fiz assim, assim, assado, e ele não funciona. Você traz autoridade para o que você está falando. E aí você consegue transformar a vida das pessoas, porque você trazendo esse conhecimento para a vida das pessoas, cara, automaticamente você sabe se dá certo, que dá certo. Se dá certo aquilo ali, a pessoa, quando aplica, começa a ter uma transformação positiva na vida dela. Da feita que ela começa a ter uma transformação positiva, ela fala, o Arnaldo é um ponto positivo para mim. O Arnaldo é uma pessoa boa para mim.
Você não consegue trazer as pessoas para perto de você se você não traz um benefício para elas. Então, a gerente de vendas, ela precisa olhar e dizer, eu nunca ganhei tanto dinheiro com esse gerente nacional. A líder precisa dizer, eu nunca ganhei tanto dinheiro com esse gerente nacional. E a consultora tem que dizer, nossa, a Jequiti, eu estou lucrando cada vez mais com a Jequiti, com os produtos que ela traz, com os benefícios que ela traz. Fazendo isso, tá feito o negócio. E aí o sininho toca, né? Para quem é de venda sabe que o sino toca quando a gente bate meta, e bate meta também, como você falou, cascateando. Por quê? Porque uma consultora cresce, ela tem a sua riqueza, né, financeira, intelectual e tudo mais, cascateia para líder, a líder também bate os seus desafios, também cresce, também traz esse depoimento legítimo, né? Para quem conhece um pouquinho o modelo da venda direta, a gente tem modelos, a gente até comentou em alguns episódios com a doutora Lucilene e tudo mais, a gente tem um modelo mononível, onde é a empresa direto com as suas consultoras. A gente tem binível, que é o caso da Jequiti, que é a empresa, ela tem a sua força de vendas e ela tem também uma líder que tem um papel de espalhar a estratégia e a execução e ser uma pessoa muito ligada com a ponta, com a execução desse planejamento todo. E aí, nesse modelo binível, a própria líder conquistando o seu crescimento intelectual, financeiro e tudo mais, ela é uma prova social super importante. Então, para você que está olhando o modelo da venda direta, você passa a ter pessoas, agentes dentro desse cascateamento, que tem esse papel fundamental de conquistar e reproduzir, né? Exato. E você tocou num outro ponto que eu acho também muito importante, que é esse é lógico que eu estou na empresa, recebo os desafios, toda a estratégia, mas também depois buscar regionalizar e, de certa forma, segmentar, lógico que quando possível, mas quando eu regionalizo, eu passei por isso. Quando eu sou de São Paulo, trabalhava há anos na Natura em São Paulo, e quando eu fui transferida para gerenciar os estados da Bahia e de Sergipe, eu fui viver a realidade de Sergipe, viver lá com a força de vendas da Bahia, e você tem uma visão daquele contexto. Então, é muito bacana isso quando a gente tem essa oportunidade da empresa. É lógico que tem uma linha mestra de comunicação e de estratégia, mas também permitir uma regionalização, um entendimento daquela necessidade. E aí eu vou dar até um exemplo que eu vivi. Eu era gerente de vendas, eu tinha uma meta na época de digitalização da força de vendas. Então, na época, isso faz tempo, né? As consultoras passavam pedido pelo telefone, pelo 0800, e estavam começando a passar seus pedidos pela internet. Faz tempo isso, hein? E a gente tinha meta porque os custos, a comunicação pela internet era muito mais fluida e barata. E a gente tinha uma meta em São Paulo e aplicaram a mesma meta na Bahia e em Sergipe e eu não conseguia fechar. Era uma outra circunstância. Então, esta visão de campo, essa proximidade, você cola a estratégia da companhia com a circunstância também e faz bons aprendizados, né? Exatamente, e é muito interessante, porque todas as empresas têm uma questão de categorias que elas são regionalizadas, certo? E essas categorias, elas falam muito, como você disse, sobre como as regiões funcionam, sobre os costumes das pessoas. E você ter essa visão do todo, assim, do que está acontecendo e poder regionalizar as estratégias é a melhor é o melhor dos mundos. Então, você é empresário, né, que o seu público é de empresários aqui que assistem. Precisa necessariamente separar essa estratégia. Você não pode colocar uma meta, você não pode colocar um desdobramento de qualquer indicador de cima a baixo, de norte a sul. Experiência de quem já rodou já muito, né? E que atuou muito de norte a sul do país. Mas no norte, né? A minha experiência, ela começou na região norte. Então, isso é muito importante para que a gente saiba e entenda a realidade de cada uma. A gente tem regiões do país onde a gente entrega de hoje para amanhã.
E a gente tem regiões do país que a gente demora 30 dias, isso sem a carga ficar parada em canto nenhum. Ela entra numa carreta, depois entra numa balsa, depois entra em outra carreta, depois entra em outro barco, depois entra numa bicicleta e chega na casa da consultora. Se a gente não entender essas diferenças regionais do que está acontecendo, a gente cai no erro de one size fits all, né? Ou seja, uma coisa serve para todo mundo. Então é muito importante, Marcelo, isso que você falou, regionalizar e trazer as diferenciações para cada região, para cada situação. E até mesmo quando a gente trata de regiões metropolitanas e interior, o que acontece, né? Então, o que acontece num bairro daqui de São Paulo, num bairro central daqui de São Paulo, são os mesmos problemas e tudo mais do que acontece num bairro central de Belém. Mas quando você vai para o interior de São Paulo e você vai para o interior do Pará, a gente está falando de realidades completamente distintas e que precisam de estratégias distintas, e isso precisa estar muito bem cascateado para a equipe, né? Eu acho que isso é fundamental. E pensando na estratégia da Jequiti, até dessas pessoas da mídia, né? Uma pessoa que é altamente midiática, é um conjunto, é uma banda em Belém, pode não ser no Sul. Exato. E se eu faço o lançamento de uma fragrância que tem alta penetração no Nordeste, no Norte, por causa da influência daquela pessoa, pode não ser a mesma no Sul. E eu tô cometendo como você falou, o tamanho único para todo mundo. Eu detesto tamanho único porque eu tenho 1,75 m. Exatamente. Uma perna gigante. Então, o tamanho único para mim não funciona, né? Como para muita gente. Então, como é que a própria Jequiti influencia através, é lógico, do casting que ela tem no SBT e nos relacionamentos, como é que ela escolhe essas pessoas que vão se conectar com as consultoras do Arroio ao Chuí, né? Isso passa pela área de marketing, eu não vou entrar muito nessa seara, mas assim, são meio que unanimidades que a gente tem. A gente costuma não atuar muito com uma celebridade que é somente regional, justamente porque o nosso catálogo tem uma abrangência nacional. Então você acaba meio que já tirando do jogo uma parte do país se você fizer dessa maneira. Então, as celebridades que a gente trabalha, por exemplo, Sabrina Sato. Sabrina Sato é de norte a sul, certo? Entre outras celebridades que a gente trabalha. Qual é a estratégia que está sendo muito utilizada agora? São as celebridades da internet, que aí sim elas usam de maneira local, porque aí você acaba nichando aquelas pessoas. Perfeito. E aí você tem 100 mil pessoas aqui, 200 mil pessoas aqui, 50 mil pessoas ali, sempre voltadas. E é um público mais fiel também, né? Nesse número você acaba tendo um público mais fiel e a gente acaba trabalhando com essas celebridades de maneira digital, você vai ver. Mas a capa, ela precisa ser unânime, porque a capa vai chegar. E vai chegar na capa e vai chegar através da programação do SBT também. Lembre, né? Que a gente tem o canal de televisão também ao nosso lado. Então, como isso vai chegar ao Brasil inteiro, precisa necessariamente ser unanimidade. Mas a gente consegue atuar para que a gente tenha produto com o nome dessa celebridade, mas que a celebridade respalde alguns produtos nossos localmente. Dá o endosso, né? Dá o endosso. Aí isso a gente consegue fazer de maneira bem segmentada e regionalizada. Tô aqui com a minha colinha, você já até leu minha mente aqui, ó. A minha colinha a gente fala, inclusive, dessa estratégia de usar formatos diferenciados, canais de comunicação para cascatear essa informação. E a gente entrou exatamente nisso, né? É uma estratégia de eu poder usar a força de algo local num canal correto, com a regionalização correta, para eu atingir
até essa proximidade que a consultora vai sentir. Ela fala assim, nossa, é aqui de Belém, é aqui de São Paulo, é aqui de Curitiba, né? Exato. Isso me representa. Exato, porque a gente trabalha o senso de pertencimento também dentro do produto e dentro do que ele representa e dentro da celebridade que a gente está atuando, certo? Quando a gente fala de canais, é muito engraçado. Eu li uma pesquisa da BVD e a BVD fala que o público está ficando mais jovem. E se o público está ficando mais jovem, é uma geração que não assiste mais TV, por exemplo, certo? Então, cai por terra aquele mito que a gente tinha quando a gente trabalhou lá atrás, que o público, né, que os nossos consultores, revendedores, são a senhora de 50 anos para cima, de 40 anos para cima. Não, isso cai. Hoje a gente tem um público que já está praticamente meio a meio homem e mulher, e a gente tem um público que está crescendo cada vez mais na faixa dos 18 a 29 anos. 18 a 29 anos, gente, a pessoa não sabe nem o que é uma televisão. Aliás, sabe, mas só para assistir o YouTube, Netflix e os streams, né, da vida, para espelhar o que está no celular. Então, qual é a estratégia que a gente tem? A gente precisa ficar muito ligado. Eu falei da Black Friday, por exemplo. Onde a gente teve muito sucesso no Black Friday hoje foi o TikTok. Gente, o TikTok não existia há 2 anos atrás, ele era incipiente. E hoje ele é um dos principais canais de divulgação, onde a gente tem um alcance enorme. E tudo que viralizou, né? Tudo que viralizou com a Patrícia falando dos produtos, os vídeos são muito legais, assim. E as pessoas repostando e fazendo dueto com aquele vídeo. Tudo isso aí foi através de um canal que não existia há pouco tempo atrás. Então você precisa ficar muito ligado também, o empresário que está assistindo a gente, né, precisa ficar muito ligado nesses movimentos. Quais são os canais que estão surgindo? Porque o que vai fazer sucesso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, talvez não tenha nem sido criado, talvez esteja saindo do forno agora. Então a gente precisa necessariamente estar ligado, porque junto com as tecnologias que nós já temos, como um catálogo digital, certo? Que é meio padrão que a gente tem. O site onde tem os produtos, que é padrão também. A gente vai precisar colocar mais força e a gente vai ter olhos para esses novos canais, e esses novos canais vão agregando para o seu negócio, para o seu produto, para a sua marca, e também sendo respaldo para as nossas consultoras, porque a consultora vai ter acesso, lembrando do nosso público lá de 18 a 29, ela vai ter acesso a um canal que já está na mão dela e que ela não tem acesso, seja por preferência, seja por outro motivo, mas que ela não tem acesso a outros canais. Então é legal a gente considerar esses canais de acordo com a entrada dos novos públicos também, de consultoras, para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva para elas também, Marcela. E eu acho legal também, muitas, né? Indo até para nossa terceira pergunta que eu olho muito, né? Que tendências, vou te fazer essa pergunta já, mas que tendências que você vê hoje, todo o material que a gente produz dentro da empresa, se ela tem uma visão do negócio dela, se ela em si é um negócio também, o branding pessoal dela, ela olha o material que você produz, vai para o CapCut, corta, ainda olha, ainda faz ela, né? Com fundo verde. Fundo verde, com a Patrícia Bravanel no fundo, e ainda dá consentimento, ainda produz o material dela em cima disso. E o empresário que está nos ouvindo, você precisa produzir material para corroborar com ela, porque aí ela faz o negócio dela em cima desse material. Exato. E isso, de verdade, descentraliza a comunicação, descentraliza que só você, empresa, emite. Você tem vários produtores e faz um reforço gigantesco, né? Exato, e eu tive a oportunidade de fazer um focus group com algumas consultoras também. E essas consultoras elas foram selecionadas porque as pessoas achavam que ela tinha uma geração de conteúdo digital muito bacana. Então elas eram muito ativas nas redes sociais. E você vai na página delas, é um show de autoridade que elas trazem. Perfeito.
Porque elas falam sobre o produto, falam sobre o benefício e elas conseguem conquistar uma audiência ali como se fosse, vamos dar das devidas proporções, uma Virgínia, certo? Perfeito. Que ela pega, vai, mostra o produto, mostra o benefício, ela está se expondo, ela está colocando a cara dela ali e com isso aí ela consegue gerar um respaldo, como você falou, uma autoridade muito maior para o negócio dela, para o público dela, para os clientes dela. E com isso ela consegue fidelizar os que ela já tem e ela consegue trazer mais gente, que é o poder dos três, vamos dizer assim. Talvez seja o poder das três curtidas também, né? Que a gente pode conceituar agora de uma maneira mais atual. Que se você tiver 3 novas curtidas a cada conteúdo que você gera, pronto, você vai aumentando a sua rede de relacionamento e esse relacionamento é um relacionamento digital, onde a gente tem muitos relacionamentos digitais hoje, que vai dando certo para essa consultora dentro dos clientes dela. Eu acho que esse é o papel principal, assim. E a gente até introduziu novos jargões, né? Esses dias eu escutando uma consultora, que eu também, muitas me escrevem no direct no Instagram, Marcela, me dá uma dica de algo não sei o quê, Marcela, o que eu faço, né? E uma, eu achei incrível, é uma senhora mais perto dos 50, 60 anos, ela fala assim, estou aumentando meu alcance. Eu achei o máximo, eu estou analisando meus números aqui, eu aumentei o meu alcance. Eu falei, yes! Olha Isso é só, incrível, né? exato, trabalhar esse mundo digital hoje que está muito em voga é super importante e mais, cada vez mais pessoas, se lembra da pesquisa, né, que a gente já tem 60% das pessoas com mais de 60 anos que estão lá conectadas, então é algo que não volta. Não volta, Não perfeito, volta. perfeito. É um negócio que só vai aumentar, só tende a crescer e com isso as pessoas vão estar mais conectadas, vão estar mais ligadas e vão estar mais conscientes de tudo que está acontecendo. Quem ganha nesse cenário? Ganha quem dá mais autoridade, quem dá mais confiança, quem passa mais credibilidade e que estabelece esse relacionamento dentro desses novos canais. Não que o canal tradicional, a venda direta tradicional, perca, muito pelo contrário, ela vai continuar existindo. Tanto que você vê pessoas, Marcela, que se juntam na internet por um objetivo em comum, certo? Eu gosto de ciclismo, por exemplo. E aí você entra num grupo, tem um As grupo tribos, né? as tribos lá, você tem. Só que em algum momento você vê aquelas tribos reunidas presencialmente. Você vê aquele movimento das pessoas fazendo um encontro no shopping, num restaurante, num bar, com aquelas pessoas com o mesmo interesse reunido. Então, o presencial, ele ainda é muito importante. Então, se você não tem uma barreira geográfica, né, você não vai andar 1.000 quilômetros para se encontrar com a sua tribo. Mas se você não tem uma barreira geográfica, quando você traz isso para o presencial, você consegue, eu acho que solidificar isso muito mais. Eu sempre dou um exemplo nos meus treinamentos, Marcela, que é muito engraçado. Nenhum relacionamento resiste a um relacionamento somente por WhatsApp. Eu falo isso para todas as pessoas. Você pode até usar o WhatsApp para fazer o quê? Mandar uma mensagem, olá, tô com saudade e tudo mais. Mas que eu quero ver você sustentar um casamento por um WhatsApp durante 6 meses. E aí a nossa consultora quer sustentar, a nossa líder, muitas vezes, quer sustentar o relacionamento com a consultora dela, ou a consultora quer sustentar o relacionamento com o cliente só por WhatsApp. Não vai dar certo. Dá por um tempo. Dá por um tempo, mas chega num momento que... Mas se chegar alguém com um perfume a mais, um borogodó a mais, leva embora. Né? Leva embora. E aí isso serve para um casamento, mas serve também para um relacionamento dentro da venda direta, seja a GV e a líder com a consultora, seja a consultora com a cliente dela. Se você não tiver um momento presencial ali, o elo vai se enfraquecendo até que ele se rompe. E para você reatar esse elo, vai ser muito mais difícil. Por isso que é tão importante a gente
usar a tecnologia, usar os novos canais como um complemento daquilo que a gente tem de mais importante como ser humano, que é o contato e o relacionamento. Isso precisa estar andando junto. Se não estiver andando junto, em algum momento a gente perde tudo isso. Minha colinha final agora aqui, né? Como é que você vê, Arnaldo, agora as tendências que a gente está indo, como você falou, daqui a pouco podem vir outros canais de comunicação, outra forma de influência, mas no frigir dos ovos, a gente sabe que a linha mestra da venda direta é a venda por relacionamento, e as tendências, fazendo uma relação com aquele mercado OXXO, né? OXXO, que a gente lê Oxo, mas tá lá escrito. Oxo. É para ler OXXO. Que eles falam cada vez mais da venda por proximidade. Tanto é que essa linha de mercadinhos, ela rapidamente se instalou mais de 200 mercadinhos em esquinas significativas de cidades estratégicas do Brasil, principalmente em alguns lugares que você tem uma concentração grande de grandes mercados, mas ele tá ali pontuado numa esquininha para vender para você por proximidade. E por trás tem duas grandes redes, que é a Coca-Cola e o grupo Raizen de sucro alcooreiro, aquele mundo da cana e tudo mais. São duas grandes companhias que movimentaram esse olhar para as tendências da venda por proximidade, de eu comprar de quem está perto, de eu comprar de quem me influencia e me conhece e se relaciona. Por esse caminho, a venda direta tem uma grande oportunidade de continuar nessa tocada da venda por relacionamento, mas cada vez mais dando condição, dando arcabouço para uma consultora ser uma empreendedora de verdade. Como é que você vê isso? Que caminhos a gente está indo? Que caminhos a Jequiti está indo? E a venda direta como um todo? O que você acredita que vem pela frente? Quando você fala dessa venda por proximidade, é um conceito que a gente tem muito forte, que é da disponibilidade. Um outro perfil também, dentro da pesquisa da BVD, que mostra isso, que antes, você mesmo falou, Marcela, a gente pegava o catálogo, entregava para a cliente marcava, a gente vinha, punha o pedido, vinha a caixa, demorava um tempo X e a gente pegava e entregava para ela. Hoje, o mundo está num clique, certo? O delivery, o iFood, entre outras coisas aí, é para hoje, no mesmo dia. Quando a gente fala da venda por proximidade, as nossas consultoras estão mudando para um perfil de ter produtos à pronta entrega. E essa é uma característica muito empreendedora. Por ser uma característica empreendedora, envolve risco. Perfeito. Como tem risco, o que a consultora faz? Ela retrai. Eu não vou investir produto porque eu não sei se vai vender. Porque é muito fácil eu ser consultora e eu passo o catálogo para você, você marca, eu falei, tá vendido para Marcela, eu já peço, já tá vendido. Só que imagina se todas as lojas tivessem isso, eu só vou pedir o que os outros vão pedir de mim. Reativa, né? Reativa. A demanda ia ficar completamente estagnada. Então, a empreendedora, falando da venda da proximidade, tem uma questão de investir em pronta entrega, que a gente tem cada vez mais as pessoas migrando para esse lado e as empreendedoras, as consultoras e empreendedoras que apostam nisso, dificilmente elas perdem, porque é diferente de você ter que investir um valor muito alto. E a venda direta, ela te dá essa possibilidade de investir um valor que não vai quebrar você. Eu não estou pedindo 10 mil reais, eu não estou pedindo 20 mil reais. Perfeito. Às vezes eu estou pedindo um pedido mínimo de 200 reais, 300 reais que você precise passar. Você passando esse valor mínimo, já é uma garantia de investimento que você tem e que aquilo ali vai trazer dinheiro para você, vai trazer essa prosperidade. Eu falo muito isso no treinamento. Dificilmente aquela pessoa que tem produto com ela vai ter falta de dinheiro. Dificilmente você vai ver uma empreendedora reclamando que não tem dinheiro para comprar algo
e ela vai ter produto em casa. Por quê? Porque ela consegue transformar o produto em dinheiro já. Vira. Então, ela necessariamente, o espírito empreendedor, ela vai para a pronta entrega, ela precisa ter o produto à pronta entrega. E isso é muito legal, por quê? Porque a demanda, ela é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo para você, eu trabalhei em supermercado, certo? Lá na Danone. Uma gôndola que você tem cheia de produto, né? Uma gôndola que você tem cheia de produto, abarrotada de produto. Isso eu não estou falando de iogurte, estou falando de qualquer coisa que você imagine dentro do supermercado. Ela vai vender numa velocidade 10 vezes maior do que se você já entrou no supermercado e viu aquela gôndola toda furada, que tem um produto aqui, outra acolá. Misturuca. Exatamente. Quando você chega na frente da gôndola, que a gôndola está abarrotada de produto, ela tem uma saída muito maior do que a gôndola que está toda furada. Esse princípio é o mesmo princípio aplicado quando você vai mostrar um produto para a sua cliente. Quando você leva o produto para a cliente, eu falo isso para muitas consultoras, e você coloca 2 produtos lá, ela fala... Quando você coloca a linha inteira, quanto mais produto você colocar, se você colocar uma prateleira de produto lá, você vai vender 10 vezes mais. E ela tem a dúvida entre esse e esse. Entre esse não e é a esse. dúvida se compro ou não compro. Exatamente. Né? Entre esse e esse é diferente. E essa, quando você fala da venda por proximidade, vem a diferenciação da venda direta, que você chega em lugares onde você traz comodidade. Hoje as pessoas não querem, hoje as pessoas querem a comodidade de pedir pelo celular. Só que elas pedem os produtos, e a Black Friday falou muito isso, né? Elas pedem os produtos que elas já conhecem. Se ela não conhece o produto, dificilmente ela vai ter uma experiência online só. Ela vai primeiro ter a venda da proximidade, ela vai primeiro ter o conhecimento do produto ali, seja por alguma experimentação, seja por ela ter contato físico com o produto, aí sim ela vai poder estabelecer a recorrência online. Mas enquanto ela não tem conhecimento desse produto, e a gente tem um ponto sobre isso também. A gente tem uma cobertura que ainda está iniciando, uma empresa de 17 anos dentro do Brasil, a gente tem uma grande oportunidade de ter os produtos conhecidos da Jequiti. E é aí que a nossa consultora empreendedora ganha, porque quando ela chega, primeiro, a marca Jequiti é super conhecida. Segundo, a qualidade dos produtos são fantásticas. Quando você prova os produtos Jequiti, você fala... Nossa, você tem uma surpresa positiva e aí a partir daí você gera uma recorrência. Então, não à toa que a empresa tem o crescimento que ela tem hoje, porque ela está calcada nisso, gerar experiência para as pessoas, trazer mais pessoas para esse conhecimento e a partir daí a gente gera uma demanda também. A consultora no meio disso tudo, qual é o papel dela? Ter o produto, porque dificilmente a gente vai ter uma pessoa que não conhece os produtos e vai falar, nossa, eu quero esses 3 aqui, manda buscar, eu nem sei o que é, mas manda buscar. Dificilmente. Ela precisa ter um contato prévio com o produto para que ele se torne uma recorrência que, de novo, talvez até online. Então a gente vai precisar ter o estoque da pronta entrega como principal assim, arma da nossa consultora para fazer ela prosperar. Para mim, tem cada vez mais aparecido quando a palavra é tendência, quando alguém me pergunta da tendência, para mim cada vez mais é multi-experiência, né? A consultora chega num lugar que um e-commerce não chegaria, o e-commerce chega num lugar que uma loja física não chegaria, e aí essa complementariedade de multi-experiências, a consultora tem um grande papel de até promover essa chegada da proximidade, essa chegada de influência de última milha, e vem para a venda direta, que aqui tem café no bule, né? Exatamente, porque aí a venda direta ela traz isso, e é uma oportunidade, Marcela, que eu vejo, que eu falo do poder social que a venda direta tem,
de trazer isso para qualquer pessoa. Basta a pessoa ter 18 anos, certo? Ela já consegue, imagina, revender um produto. É algo que é poderoso isso. E às Ser vezes dona do seu negócio, ser né? dona do seu negócio. E às vezes as pessoas olham para isso como se fosse uma alternativa menor, assim, Não, mas não é. A venda direta, ela transforma justamente por essa possibilidade tô da eu gente, aqui. não é? Da Prova gente, viva. prova viva, é isso, de você trazer essa construção, essa transformação da sua vida com um investimento desse tamaninho, zero de pré-requisito, a não ser a maioridade e tudo mais, a sua ficha cadastral, mas com um pré-requisito que não é um processo seletivo, né? Não é um vestibular que você tem que fazer e que você tem que passar por isso. Não, você quer, a gente lhe dá as ofertas, a gente lhe dá as oportunidades, os produtos, e essas são as condições que a gente trabalhar. Vai do empreendedorismo de cada consultora de fazer acontecer. E aí essa multicanalidade que você fala é super importante, porque hoje a gente tem o varejo tradicional, a gente tem a venda direta tradicional, a gente tem o e-commerce, a gente tem o social selling, a gente tem várias outras ferramentas e vários outros canais onde você pode abranger tudo. Então, tem consultoras que vendem hoje para o Brasil inteiro através do e-commerce, certo? Elas conseguem fazer isso. Tem consultoras que têm a sua base fiel de clientes pelo WhatsApp. Tem outras que vendem pelo Facebook, tem outras que trabalham muito bem o Instagram. E tem outras que continuam levando para o trabalho, oferecendo para amiga, vai ter um churrasco, já passa a mão na sacolinha Jequiti, chega lá e coloca para todo mundo ver, e aquilo ali é a venda direta raiz, é a venda direta que vai por esse relacionamento. Quem colocaria os produtos no almoço de família num domingo? Quem colocaria os produtos ali no almoço do trabalho, ali no refeitório do trabalho, para as pessoas terem a possibilidade de gerar uma renda e ter benefícios com os produtos, certo? Só a venda direta é que consegue fazer isso. Mas somos apaixonados por isso, hein, Edson? A gente também é suspeito para falar, né, Marcela? Mas estamos aqui. Isso mesmo. E eu peguei, inclusive, muito dessa experiência que eu vivi na venda direta, essa paixão, coloquei num e-book, Domine a Arte da Venda Direta, vou deixar o link, vou deixar para vocês baixarem esse e-book, e lá eu falo um pouco da estratégia e um plano de ação com 10 passos para você que é empresário e olha essa venda direta e fala assim, também vou me apaixonar por isso, né? Exatamente. E eu quero agradecer muito, Arnaldo, quero desejar muito sucesso para cada consultora, cada líder, cada gerente, cada executivo da Jequiti, e eu tenho certeza que quem olha esse caminho, esse canal com um distanciamento, tem no DiretaCast, nesse episódio, então, com o Arnaldo, tantos outros que a gente está deixando à disposição, uma opção para você ouvir sobre a venda direta por pessoas que vivem ela intensamente, se apaixonam por ela e transformam a vida de pessoas. Então, eu queria agradecer você estar aqui com a gente, queria convidar a nossa audiência para assistir os outros episódios do DiretaCast e deixar, então, aqui, Arnaldo, os seus contatos, conta para as pessoas que queiram até conhecer um pouco mais do teu legado, trocar algumas figurinhas, como é que pode te achar? Que legal, que legal. Primeiro eu queria agradecer, Marcela, imensamente aqui, como eu falei, é um orgulho. Eu acho que pessoas apaixonadas pela venda direta se conectam, né? Venha. Se conectam aqui e o DiretaCast, ele faz isso. Eu acho que o DiretaCast, ele vem no mesmo patamar de uma BVD, assim, sabe? Amém. A gente coloca todas as pessoas que gostam, que lutam por isso, que trabalham nisso e que sabem do poder social que a venda direta tem de transformar a vida das pessoas. Então, é um prazer imenso estar aqui. E para quem está nos assistindo, minha rede social lá principal é o LinkedIn, Arnaldo Pérez, você vai me encontrar lá. No Instagram é @aperes e no Facebook também Arnaldo Pérez. Sempre estou postando as minhas aventuras lá, as minhas incursões Brasil afora, mostrando um pouco do nosso trabalho, dos nossos produtos, repostando coisas legais também dos outros produtores de conteúdo da Jequiti, e eu estou à disposição também
se você quiser conectar, bater um papo também, falar sobre Jequiti, sobre venda direta, estamos lá à vontade, que aí é muito importante, e agradeço muito a oportunidade, Marcela. Obrigado, Arnaldo. Cola em nós, né? Com certeza. E a gente se vê em breve no próximo episódio. Tá bom. Obrigado, Marcela. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.